Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Diga Prabhupada aqui. Retirão do Bhāgavatam aqui. Thank you everyone for coming back in time. Obrigada a todos por voltarem a tempo. We are very happy and honored to be back here at Govardhan Ecovilla. Nós estamos muito felizes e honrados por voltarmos aqui na Ecovilla Govardhana. And very happy to see so many of you again who attended the last retreat. E muito felizes de ver muitos de vocês que participaram do último retiro aqui novamente. And we're seeking all the blessings. A gente pede as bênçãos de vocês. And before we enter the process of hearing, então antes de a gente entrar no processo de ouvir, which means to enter the next part of the retreat, que significa entrar na próxima parte do retiro, we want to practice smaranam or remembrance. A gente quer praticar smaranam ou lembrança In the way that we summarize the last retreat. De forma que a gente resuma o último retiro. Om Jnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. A gente acabou de chegar de Vrindavana, né? A gente participou de 2 retiros lá, um retiro dos Santos Nomes, de Japa, e um retiro de Govardhana, onde somente Krishna Katali foi compartilhado, né? Foi muito inspirador. Então, a gente estava com Srila Satyananda Swami, Bodhidhyana Prabhu. Satyananda Swami é o mestre espiritual do Divya. Bodhidhyana Prabhu, ele é um grande erudito, né? Escreveu o livro de Japa também, que vocês já devem ter visto.
professor também do Vaishnava Institute for Higher Education, em Vrindavana, professor do Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, muitos anos ensinando, né, a literatura védica. E ele já está com uma certa idade, né? Mas com muito conhecimento, trazendo tanta coisa, e Srila Satyananda Swami falou, nossa, veja que Buridjana Prabhu, já com 70 e tantos anos, e compartilhando tanta coisa, e lembrando de tanta coisa. Como é que a gente faz para lembrar de tanta coisa? A gente tem que praticar exatamente isso, Smaranam, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui nessa primeira sessão. Antes da gente começar, e a próxima parte aí do terceiro canto, a gente lembrar o que aconteceu. Então, a gente queria convidar vocês também, para cada aula que vocês ouvirem aqui, cada sessão, vocês pratiquem isso, Shravana Kirtana Smaranam. Sobre o que foi falado essa aula, quando vocês estiverem na leitura de vocês, lê um verso, não vai para o outro, sobre o que foi esse verso mesmo, e façam esse exercício dessa lembrança. Por que isso é tão importante? Uma coisa que foi falada lá é que, se você ler muito, você vai lembrar muito. Se você ler mais ou menos, você vai lembrar mais ou menos, né? Se você não ler nada, você vai lembrar das coisas do mundo. Então, quando a gente passar por um desafio, alguma dificuldade na vida, do que a gente vai lembrar, né? Do que a nossa mente está falando para a gente, né? Das coisas que a gente está vivendo no dia a dia. Mas, como o Ananta Vishnu falou, depois de ter 3 dias no Retirão do Bhāgavatam, só conseguia pensar sobre essa literatura, sobre filosofia. Então, esse é o sentido, né? De a gente realmente ficar absorto nisso, mas como o Chandramukha Maharaj também falou, essa literatura pode resolver quase todos os problemas. Por quê? Né, o estudo dessa literatura, porque a gente precisa também aplicar. E para a gente aplicar no nosso dia a dia, a gente precisa fazer esse processo de lembrança, né? Para a gente também lembrar isso quando a gente sair daqui, quando a gente voltar para nossa casa. Então, pratiquem isso. A cada sessão, pensem sobre o que foi essa sessão, o que foi falado. E se tiverem tempo, compartilhem com o colega também, né? Que isso vai ajudar vocês a fixarem, porque é muita informação. Okay. In the Padma Purana, it's explained that the different cantos of the Srimad Bhāgavatam No Padma Purana é explicado que os diferentes cantos do Bhāgavatam, that they are relating to different limbs of the Lord. Eles estão relacionados a diferentes membros do Senhor. We heard this morning that the Srimad Bhāgavatam is non-different from Krishna. A gente ouviu essa manhã que o Bhāgavatam não é diferente de Krishna. When Krishna left this world, quando Krishna deixou este mundo, he gave us the Bhāgavatam, he incarnated as the Bhāgavatam. Ele nos deu o Bhāgavatam, encarnou como Bhāgavatam. So to give us that opportunity of association. Para nos dar essa oportunidade de associação. And while the first 2 cantos are related to the legs, então, or the lotus feet of the Lord, então, uma vez que o primeiro canto é relacionado às pernas, aos pés do Senhor, the 3rd and the 4th canto are related to the Lord's thighs. O primeiro e o segundo são relacionados aos pés, o terceiro e o quarto são relacionados às coxas do Senhor. And gradually we coming to the lotus face of the Lord in the 10th canto. E gradualmente a gente vai chegando até o rosto de lótus do Senhor no 10º canto. Now, Srila Jiva Goswami, he explains então, Srila Jiva Goswami explica that the 10 topics of Srimad Bhāgavatam, que os 10 tópicos do Srimad Bhāgavatam, they are not dealt with in a succession. Sorry? They are not dealt with in a succession. They're not explained in eles não são explicados em uma sucessão. But we find aspects of all of them in each and every canto. Mas a gente encontra aspectos deles em todos os cantos. But at the same time, one canto may emphasize a specific topic. Mas ao mesmo tempo, um canto pode enfatizar um tópico específico. And the 3rd canto, which we are studying in these days, então o terceiro canto que a gente vai estudar nesses próximos dias, emphasizes the topic of saga or primary creation. Enfatiza o tópico de sarga ou criação primária. And for those who participated in the last retreat, então, para aqueles que participaram no último retiro, you may remember that there was a lot of technical information. Vocês devem lembrar que tinha muita informação técnica. How actually the material universe was created. Como na verdade o universo material foi criado. And we went very deep into the details of that. E a gente se aprofundou muito nesses detalhes. The 4th canto, o 4º canto, will mainly deal with the topic of Visaga. Vai falar basicamente do tópico de Visarga. So the creation which was continued by Lord Brahma. A criação que é continuada pelo Senhor Brahma. The 3rd canto is very rich.
O terceiro canto é muito rico, because so many topics are discussed. porque muitos tópicos são discutidos. And we're coming in contact with many great devotees, E a gente se contacta muitos devotos, like Vidura, Uddhava, Maitreya, como Vidura, Uddhava, Maitreya, Kardama Muni, Kardama Muni, just to mention a few. apenas mencionando alguns. And also beautiful pastimes are taking place. E também belos passatempos acontecem. The Lord appears as Varahadev O Senhor aparece como Varahadeva to save the earth para salvar o mundo and to kill the demon Hiranyaksha. e matar o demônio Hiranyaksha. So let's have a short recap Então vamos fazer um resumo curto and let's connect the cantos with each other. e conectar os cantos uns com os outros. Because at the end of the second canto, Porque no final do segundo canto, Shaunaka Rishi, he placed the question to Sutta Goswami. Shaunaka Rishi coloca uma pergunta para Sutta Goswami. Let's just connect again with what they discussed. Vamos nos conectar novamente com o que ele foi discutido. Alguém quer ler? Oh, you should read because of Eu devo ler. Então tá bom. Shaunaka Rishi disse: por favor, compartilhe conosco os assuntos que foram comentados entre Vidura e Maitreya, que falaram de temas transcendentais e as perguntas de Vidura respondidas por Maitreya. Por favor, informa-nos a razão pela qual Vidura abandonou os laços com os membros de sua família e por que retornou para casa. Divide conosco também as atividades de Vidura quando ele esteve nos lugares de peregrinação. So this discussion between Vidura and Maitreya, Então, essa discussão entre Vidura e Maitreya, which will accompany us throughout the whole third canto and the fourth canto as well. vai nos acompanhar por todo o terceiro canto e também o quarto canto. So therefore it's good to get again a little bit accustomed with these personalities. Então, é bom a gente se acostumar novamente com essas personalidades. Now, the third canto is explained in 5 parts, Então, o terceiro canto ele é explicado em 5 partes, of which the first is the meeting between Vidura and Uddhava. do qual a primeira parte é o encontro entre Vidura e Uddhava. The second part speaks more about creation. A segunda parte fala mais sobre a criação. And the third part, E a terceira parte, we hear about the pastimes of Lord Varahadev. a gente ouve sobre os passatempos do Senhor Varahadeva. These are all areas of the third canto which we discussed in the previous retreat. Essas são todas as áreas do terceiro canto que nós discutimos nos retiros anteriores. There's actually one more, E existe, na verdade, mais uma, namely the introduction to the family life of Kardama Muni. chamada de Introdução da Vida Familiar de Kardama Muni. Now, in our retrospection, Então, na nossa retrospectiva, we're going to focus on these first 4 parts of the Bhāgavatam. a gente vai focar nessas primeiras 4 partes do Bhāgavatam. And while in this session, we're going to speak about the first 3. Nessa sessão, a gente vai falar das primeiras 3. Dear Chaitanya Prabhu, he will continue with the 4th part. E Dhira Chaitanya vai continuar com a 4ª parte. So let's have a look at each of those. Então, vamos dar uma olhada nessas partes. The first part, as we said, was the meeting between Uddhava and Vidura. A primeira parte, como nós dissemos, é o encontro entre Uddhava e Vidura. So how did this happen, this meeting? Como que aconteceu esse encontro? As you may know, Vidura, he was the minister and advisor to Dhritarashtra. Como a gente falou, o Vidura é o ministro e conselheiro de Dhritarashtra. And for those who read the Bhagavad Gita, know a little bit the background, what happened in the palace of Hastinapur. E para aqueles que leram Bhagavad Gita, conhecem um pouco do pano de fundo do que aconteceu no palácio em Hastinapur, We know that actually Vidura was not very much welcomed in that palace anymore. nós sabíamos que Vidura ele não era muito bem-vindo naquele palácio mais. He was a devotee, a pure devotee of the Lord, Ele era um devoto puro do Senhor and he tried to give proper advice to Dhritarashtra. e ele tentou dar aconselhamento apropriado para Dhritarashtra. But Dhritarashtra, he was blind, Mas Dhritarashtra estava cego, not just with his eyes, não apenas com seus olhos, but also with his heart. mas também com seu coração. He was spiritually blind too. Ele também estava espiritualmente cego. Therefore, he could not take any good advice. Por isso ele não pôde tomar nenhum bom conselho. And even when Krishna advised him, he said, yes, Krishna, everything is so clear for me. E mesmo quando Krishna o aconselhou, ele falou, sim, Krishna, tudo está muito claro para mim. But the moment Krishna left, Mas no momento que Krishna foi embora, he again forgot everything. ele novamente esqueceu tudo. Yeah.
So this was his misfortune. Então essa foi seu infortúnio. Therefore, Dhritarashtra could not take any good advice. E por isso Dhritarashtra não pôde tomar nenhum bom conselho. Now, in this final stage, Então nesse estágio final, Vidura, he advised Dhritarashtra to please give back the land to the Pandavas. Vidura aconselhou Dhritarashtra a devolver a terra para os Pandavas. And please drive out your wicked son, Duryodhana. E tira seu filho malvado Duryodhana. Because the Kurukshetra war was just about to develop, to begin. Porque a batalha de Kurukshetra estava próxima a começar. Now, Duryodhana, he was in that assembly too. E Duryodhana estava naquela reunião também. And when he heard what Vidura just said, E quando ele ouviu o que Vidura acabou de dizer, he got angry, ele ficou com raiva, really angry. com muita raiva. And he started to insult Vidura. E começou a insultar Vidura. Now, at that moment, Então, Krishna's energy worked on both of these individuals. e naquele momento, a energia de Krishna trabalhou em ambos os indivíduos. Because Krishna's energy can manifest different for different individuals. Porque a energia de Krishna pode se manifestar de maneira diferente para diferentes indivíduos. Vidura, who was a pure devotee of the Lord, Vidura, que era um devoto puro do Senhor, he was under the influence of the Lord's internal energy or spiritual energy. ele estava sob a influência da energia interna do Senhor, a energia espiritual. Therefore, he took that curse of Duryodhana Dessa forma, ele tomou essa maldição de Duryodhana as a kind of blessing. como um tipo de bênção. He said, yes, it's enough with this palace life. Aí ele falou assim, tá bom, eu já estou cansado dessa vida no palácio. Let's go on pilgrimage. Vamos peregrinar. He wanted to cultivate his spiritual life. Então, ele queria cultivar sua vida espiritual. So that same energy worked on Duryodhana, Então, essa mesma energia atuou em Duryodhana, but it worked in a way that it led to his own ruination, mas atuou de uma forma que levou à sua ruína, because he was envious of Krishna. porque ele tinha inveja de Krishna. And therefore, the Lord's covering, Maya, the Sim. external energy was working on him. Então, a energia externa de Krishna, do Senhor, Maya, o cobriu. Now, Uddhava, Então, Uddhava, Vidura, desculpa, he left the palace, ele deixou o palácio, went on pilgrimage, foi para a peregrinação, and very soon he met with Uddhava. e muito em breve ele encontrou Uddhava. And he placed different kind of questions in front of Uddhava, E ele colocou diferentes perguntas para Uddhava, because he wanted to hear about what is the state of the Yadus, the dynasty of Krishna. porque ele queria saber qual era o estado dos Yados da dinastia de Krishna. How is Krishna doing? Como que está Krishna? Yeah. Now, at that moment, he actually received the sad news that Krishna left, Então, naquele momento, ele recebeu a má notícia de que Krishna havia ido embora, that Krishna left the planet. que Krishna partiu do mundo. And all his family members, the Yadu dynasty, E todos seus membros familiares da dinastia Yadu, they were annihilated. eles foram aniquilados. But while he was asking about the Lord's state or disappearance, Mas enquanto ele estava perguntando sobre o estado do Senhor, o seu desaparecimento, Uddhava actually spoke beautiful pastimes of the Lord. Uddhava, na verdade, falou sobre diferentes passatempos do Senhor. Now, immediately when Vidura asked Uddhava about Krishna, Então, imediatamente, quando Vidura perguntou a Uddhava sobre Krishna, Uddhava was not able to reply. Uddhava não estava apto a responder. He went into ecstatic symptoms Ele teve sintomas estáticos for one muhurta, por um muhurta, for 48 minutes. por 48 minutos. He was just in ecstasy. Ele estava apenas em êxtase. Because his love for Krishna developed so strong in that feelings of separation. Porque o seu amor por Krishna se desenvolveu muito forte nesse sentimento de separação. Now, once Uddhava came back to external consciousness, Então, depois que Uddhava voltou à sua consciência externa, even Vidura asked him about the Lord's disappearance, mesmo Vidura perguntando sobre o desaparecimento do Senhor, he started to speak about the childhood pastimes of the Lord. ele começou a falar dos passatempos infantis do Senhor. Why? Because devotees didn't like to speak about the Lord's disappearance. Por quê? Porque os devotos não gostam de falar sobre o desaparecimento do Senhor. We want to remember the Lord's pastimes in Vrindavan, A gente quer lembrar dos passatempos do Senhor em Vrindavana. how he played at little Krishna with his coward friends, Como Krishna brincava com seus amigos vaqueirinhos. how he had loving and affectionate relationships with his parents, Como ele tinha relacionamento afetuoso e amoroso com seus pais. and of course, how he killed the demons in Vrindavan. E também como ele exterminou os demônios em Vrindavana. So therefore, Uddhava, he was recollecting all these pastimes. Então, Uddhava estava lembrando de todos esses passatempos.
Now, at one point, as we know, Krishna, he left Vrindavan, Então, a certo ponto, como nós sabemos, Krishna deixou Vrindavana, which for the residents of Vrindavan was a terrible incident. que para os residentes de Vrindavana foi um incidente terrível. Even Krishna, he promised to come back. Mesmo Krishna prometeu voltar. These feelings of separation almost killed the residents of Vrindavan. Mesmo Krishna prometendo voltar, esse sentimento de separação quase matou os residentes de Vrindavana. So therefore, Vidura, he continued to narrate these pastimes which happened outside of Vrindavan. Então, Vidura continuou narrando esses passatempos que aconteceram fora de Vrindavana. Like how Krishna killed the evil king Kamsa. Como Krishna matou o demoníaco rei Kansa. How Krishna went to the Gurukul of Sandipani Muni. Como Krishna foi ao Gurukula de Sandipani Muni. How he killed demons and married princesses. Como ele matou demônios e casou com princesas. And how ultimately after the Kurukshetra war, he became the king of Dwarka. Então, como após a batalha de Kurukshetra, ele se tornou rei de Dwarka. Now, in this connection, Uddhava, he also spoke about the annihilation of the Yadus. Então, nessa conexão, Uddhava falou também sobre a aniquilação dos Yadus. That's Krishna's family, to which also Vidura belonged. Que é a família de Krishna, da qual Vidura também pertence. After having had all these overview of all these incidents, então, após ter essa visão geral de todos esses incidentes, Uddhava, he forwarded Vidura to Maitreya. Uddhava enviou Vidura para Maitreya. Because he thought Maitreya is much more qualified to instruct Vidura. Porque ele pensou que Maitreya era mais qualificado para instruir Vidura. Because he was senior in age. Porque ele era mais sênior em idade. While Uddhava was such a close associate of the Lord, enquanto Uddhava era um associado próximo do Senhor, he was spiritually much more qualified. Ele era espiritualmente mais qualificado. But he thought it proper, the etiquette, to have the elder Maitreya speak to Vidura. Mas ele achou apropriado em relação à etiqueta ter alguém mais velho instruindo Vidura. So therefore, Maitreya, who was residing at Hardwar, então Maitreya, sorry? He was residing in Hardwar. Hardwar, the place. Ah, tá. Haridwar. Então, Maitreya estava residindo em Haridwar. Actually, it's not clear if it's really Haridwar. It's not mentioned like this. Na verdade, não está bem claro se é Haridwar, não está mencionado assim. And I heard in discussions that devotees were not really clear if Hardwar relates to Haridwar. Eu ouvi em algumas discussões que não está bem claro se Haridwar está relacionado a Haridwar. So, at that auspicious place, então, neste lugar auspicioso, this narration continued. Essa narração continuou. Which opens like the door for our discussions here about the third canto. Que abriu as portas para a nossa discussão hoje aqui sobre o terceiro canto. Now there was one more beautiful incident in this dialogue with Uddhava. Então teve mais um incidente belo nesse diálogo com Uddhava. Because when Uddhava spoke about Krishna's last words, porque quando Uddhava falou sobre as últimas palavras de Krishna, he mentioned that Krishna remembered Vidura. Ele mencionou que Krishna remembered Vidura. Lembrava Vidura. This was a very emotional moment. Esse foi um momento muito emocional. Because Vidura, he began to cry. Porque Vidura começou a chorar. Crying out of ecstatic love. Chorar de amor estático. Knowing that Krishna remembered him in his last moments. Sabendo que Krishna estava se lembrando dele em seus últimos momentos. How wonderful is this? Quão maravilhoso isso é. That we endeavoring so hard to remember Krishna. Que a gente se esforça tanto para lembrar de Krishna. But Krishna, he remember us at any moment. Mas Krishna se lembra de nós em qualquer momento. So that's the reciprocation and beautiful exchange we have with the Lord. Então essa reciprocidade, bela troca que a gente tem com o Senhor. Now let's go into the second part of the third canto. Então vamos para a segunda parte do terceiro canto. Which is about creation. Que é sobre a criação. Namely primary and secondary creation. É chamada criação primária e secundária. Não. Não? Eu continuo. So Vidura, when he met with Maitreya, então quando Vidura encontrou com Maitreya, he approached him with humility. Ele o abordou com humildade. Therefore, he did not immediately ask about the Lord's forms and pastimes and glories. Então, imediatamente ele não perguntou sobre as formas do Senhor, passatempos e glórias. But he spoke about
or he requested a topic which is more relevant for all of us. Mas ele falou sobre tópicos que são mais relevantes para todos nós. Because he wanted to know how can we become really happy. Porque ele queria saber como nós podemos nos tornar realmente felizes. And he wanted to hear about the process of devotional service. E ele queria ouvir sobre o processo de serviço devocional. So to understand Krishna, Então, para compreender Krishna, we have to be engaged in devotional service. nós precisamos nos engajar em serviço devocional. That's the instruction given here. Essa é a instrução dada aqui. But Vidura, his real interest was to hear about Krishna directly. Mas Vidura estava realmente interessado em ouvir sobre Krishna diretamente. And therefore Maitreya, he was not sure what he should speak first now. Então, Maitreya não estava certa sobre o que ele deveria falar primeiramente. Therefore Vidura, he gave a hint. Então, Vidura deu uma dica. He said, please speak about the Purusha avatars. Ele falou, por favor, fale sobre os Purusha avatares. Those manifestations of Krishna Aquelas manifestações de Krishna which are related with the creation of the material world. que são relacionadas à criação do mundo material. Now, and this is where it becomes a little bit technical. Então, isso é quando fica um pouco mais técnico. And we had nice schemes which we tried to make everything more visual. Então, a gente tem alguns esquemas para tentar tornar isso um pouquinho mais visual. But just to resume, to summarize it in the little time we have, Mas apenas para resumir isso no pequeno tempo que a gente tem, before anything came into form within this world, antes de tudo tomar forma nesse mundo, there was the pradhan. existe o pradana, Pradhan is like the whole material energy in an unmanifested form. que é toda a energia material na sua forma manifesta. And the moment this energy comes in contact with the time factor, Então, no momento que essa energia entra em contato com o fator tempo, which is actually Krishna's energy, que na verdade é a energia de Krishna, at this moment the modes of material nature start to develop. neste momento os modos da natureza material começam a se desenvolver. And this energy transforms into the Mahatattva. E essa energia se transforma em Mahatattva. You can think of the pradhan like a khichdi. Você pode pensar no pradana como o khichdi, para quem não está acostumado, ou risoto, Could also be feijoada. uma feijoada. Just a big soup. Apenas uma grande sopa. But then you take that energy Mas então você pega essa energia and give it some shape. e dá um pouco de forma. Sometimes when some feijoada is left, Então, às vezes, quando tem um pouco de feijoada sobrando, we can make some burger out of it. a gente We pode just, fazer um pouquinho de hambúrguer disso, just put a little bit flour into it, bota um pouquinho de farinha ali, then we can give it some form, dá alguma forma, and suddenly we can hold it in the hand. e de repente a gente pode segurar isso nas mãos. Yeah? In the same way, when Krishna gives this impetus for creation, Então, da mesma forma, quando Krishna dá esse ímpeto para a criação, then forms start to develop. então a forma começa a se desenvolver. Now, out of this Mahatattva, Então, desde Mahatattva, the ahankara or false ego develops. o ahankara, o falso ego, se desenvolve. Now, from this point on, it gets complicated, Então, a partir desse ponto, fica um pouco complicado. because the false ego is what binds us here in this world. Porque o ego falso é o que nos prende aqui nesse mundo. And when this false ego comes in contact with these modes of material nature, E quando esse falso ego entra em contato com os modos de natureza material, then the sense objects, the senses and the mind and intelligence are developed. então os objetos de sentido, a mente e a inteligência são desenvolvidos. So to summarize, like in the primary creation, Então, para resumir, na criação primária, Krishna, he provides the toolkit to build this material world. Krishna provê uma caixa de ferramentas para como a gente lidar nesse mundo material. And to make it short, like in secondary creation, Então, para resumir, na criação secundária, Lord Brahma, he uses all of that o Senhor Brahma usa tudo isso to actually populate this world. para popular este mundo. So we and all the devatas and all the living beings are coming into existence. Então, nós, todos os devatas, as entidades vivas, eles passam a existir. Now, do you remember how Lord Brahma appeared? Então, você lembra como o Senhor Brahma apareceu? What's so special about Lord Brahma's appearance? O que teve de tão especial no aparecimento dele? What was it? So he's called also the self-born Então, ele é também chamado de auto-nascido, because he appeared on that lotus flower, porque ele apareceu de uma flor de lótus, which the stem came out of Garbhodakashayi Vishnu's navel.
cujo caule nasceu do umbigo de Garbhodakasha e Vishnu. Now, just imagine you are born without knowing what's actually going on around you. Então, imagina você nascer de algo e você não saber o que está acontecendo ao seu redor. There's only darkness. Apenas a escuridão. And there are heavy winds going. E fortes ventos acontecendo. And below the lotus flower, there are wild waters. E embaixo da flor de lótus, águas selvagens. This was the situation of Lord Brahma, where he found himself. Essa foi a situação do Sr. Brahma, onde ele se encontrou. Now, in this state of being, e nesse estado do seu ser, Lord Brahma, he became introspective. O Sr. Brahma se torna introspectivo. I think you can speak more there. Sim. Esse foi o momento em que ele se volta, ele não consegue entender, então ele se volta para o Sr. Vishnu e começa a fazer orações. Ele recebe essa missão de criar o universo, né? Mas isso se tornou para ele posso dizer, um fardo, né? Um dilema. Como que eu vou fazer para criar o universo? Eu não sei. Nunca ninguém me ensinou isso antes, né? E é muito interessante porque nesse momento ele começa a fazer orações para o Sr. Krishna, ele faz 3 pedidos para ele. O primeiro pedido ele pede para ser empoderado, que eu possa ter a introspecção necessária para criar, né? Primeiro ele pede para ser empoderado. O segundo, ele pede para que ele não se desvie, ele seja protegido tanto do falso ego de que eu sou o criador, quanto do desvio também, porque a criação é imensa, né? Então, para ele não se perder nisso também. E o terceiro pedido que ele pede é para que o Sr. Vishnu abra os seus olhos de lótus. E aí, o Sr. Vishnu, em resposta, ele também dá algumas instruções, então, só para resumir aqui 3, assim, que eu achei mais marcantes, ele fala: abandone toda a depressão e ansiedade, pois isso que você está me pedindo já lhe foi otorgado, porque, na verdade, eu sou aquela pessoa que vai dar toda a inspiração, que vai prover tudo o que você precisa para você criar esse universo, né? Então, a gente pode levar isso para a nossa vida também. Muitas vezes a gente está em alguma situação e a gente não tem um referencial, a gente não sabe o que fazer. E a gente pode, assim como o exemplo do Sr. Brahma, se voltar para Deus em oração e pedir para que Ele nos dê instrução, né? A gente pedir para que Ele nos dê o conhecimento. Porque também a terceira instrução que o Sr. Vishnu dá para ele, não, essa foi a primeira, né? Abandone a depressão e a ansiedade. A segunda, ele fala, a Shraya, né, o seu abrigo, ele está em tapa e vidya, em austeridade e em conhecimento. Então, a gente precisa buscar o conhecimento e depois que a gente buscar o conhecimento, a gente agir também, né? O Maharaj Chandramukha até falou agora no Ano Novo, né, que às vezes a gente fica muito só na filosofia, ele bota a pessoa que fica só estudando lá para poder cuidar um pouquinho do jardim, né, porque para poder equilibrar, né? A gente não fica só no estudo, mas a gente também para ação, né, karma yoga, né, jnana, karma, equilibrando. E a terceira coisa que ele fala é que o serviço devocional, ele revela o conhecimento transcendental, ele revela o que você precisa saber, então, através do serviço devocional. Então, a partir disso, aquela situação que o Sr. Brahma estava, né, de desespero, nossa, o que eu vou fazer depois desse momento de meditação, de introspecção e de conexão com Krishna, tudo é revelado, né, através do serviço devocional, todo é revelado. Então, toda a criação é revelada. Como que eu vou fazer? Agora eu já sei como fazer. E da mesma forma, no nosso serviço devocional, muitas vezes, né, a gente pode começar algo do zero, né? O pessoal até deu o exemplo aqui, quando começaram Govardhana, o Maharaj Chandramukha falou, aqui vai ter um lago. E eu acho que foi até a Michelle, a Krishna Divani, estava aqui no último retiro, ela falou assim, como assim um lago, né? Ele viu um lago ali, e realmente o lago foi e se manifestou, né? Por quê? Porque Krishna vai inspirando o devoto, ele vai dando essa visão para o devoto. E o devoto vai criando, mesmo que não houvesse um referencial ali antes, né? E a gente pode levar isso também para a nossa vida. E aí o Sr. Brahma também, nessa situação, o que ele precisou para ele se colocar nessa situação? De pedir, de orar, e pedir para que Krishna realmente respondesse esses questionamentos. O que ele precisou como qualidade, vocês acham? Humildade, né? Então, a gente teve agora... E por que a gente fala de toda essa criação com todos esses detalhes, né? Não sei se vocês já passaram por isso na escola, quando você está aprendendo várias matérias, né? Você está aprendendo física, matemática e biologia, e você fala, mas eu sei o que eu quero fazer. Sei lá, eu quero fazer medicina, vai, estudar medicina. Para que eu preciso saber todos esses detalhes da história, né? A gente aprende várias matérias que a gente não entende. E aqui nesse processo de criação, a gente pode fazer a mesma pergunta, mas para que eu preciso saber todos esses detalhes, né? Ali você está tendo noções gerais,
como a Bhakti falou mais cedo, o Bhāgavatam não é só para transformar pessoas, é para transformar a sociedade. Então, o Bhāgavatam está trazendo aí um compilado de vários assuntos, né? A gente fala sobre serviço devocional, a gente fala sobre vida familiar nesse canto, fala sobre embriologia. Por quê? Porque alguém lá na frente vai querer fazer embriologia. Por exemplo, eu fui monitora de embriologia na faculdade. Então, imagina, você pode dizer, não, está tudo no Bhāgavatam, o Bhāgavatam é completo, o Bhāgavatam tem tudo. E quando a gente se depara com todo esse conhecimento, essa variedade de conhecimento, como que a gente se sente? Pequeno, né? E eu lembrei agora de uma coisa que me marcou muito nesse último retiro que a gente foi de Govardhana, que Bodhidharma Prabhu falou, quando você se depara com todo o conhecimento transcendental, você se sente pequeno e insignificante. Mas o nosso objetivo é muito alto, né? É ou não é? Vocês são ambiciosos ou não são? Vocês querem o quê? Krishna Prema Bhakti. Isso daí é a maior ambição que a gente pode ter, né? Uma ambição espiritual, uma ambição boa. Mas eu tô aqui muito pequeno e meu objetivo é muito elevado. E aí? O que acontece? Paraliso? Fico em depressão? Desisto de tudo? Né? Então, no 10º canto do Bhāgavatam, Krishna fala, é comparado, né, o serviço devocional como um bote, né? Os pés de lótus de Krishna como um bote, que são capazes, eles são o abrigo de toda manifestação cósmica. Então, o abrigo de tudo isso que é falado aqui, dessa manifestação, são os pés de lótus de Krishna. E a pessoa que se engaja em serviço devocional, o que acontece com toda essa manifestação, né, toda essa distância, esse universo material? Ele se reduz ao tamanho de quê? Da pegada de um bezerro. Então, essa distância de onde a gente está, para onde a gente quer chegar, se reduz ao tamanho da pegada de um bezerro, porque não é só com o nosso esforço. E aqui no Bhāgavatam Subodhini é falado isso, que o sucesso pessoal de uma pessoa não se deve apenas com o seu esforço, mas com a sanção, com a misericórdia de Krishna. E esse exemplo do Sr. Brahma é exatamente isso. O sucesso do Sr. Brahma na criação dependeu do esforço dele, mas também da sanção da misericórdia de Krishna. Então, o exemplo do Sr. Brahma é isso que a gente deve fazer. A gente deve orar, a gente deve ter ali tapas, né? A gente deve agir, né? E também ter o conhecimento, né? Orar e a gente trabalhar. Okay. I think it's so wonderful to understand the process of creation in this way. Então, eu acho que é muito maravilhoso a gente compreender o processo de criação dessa forma. Because if we understand how insignificant actually Brahma is, porque se a gente compreender o quão insignificante o Sr. Brahma é, in comparison to the Lord, em comparação com o Senhor, then how insignificant are we in comparison to Lord Brahma? Então, quão insignificante nós somos em comparação com o Sr. Brahma? And Lord Brahma, he gives us this example of what is humility. Então, o Sr. Brahma nos dá o exemplo de que é a humildade. So when the task is very high, e quando a tarefa é muito elevada, then we know our qualification will never be sufficient. Então a gente sabe que a nossa qualificação nunca vai ser suficiente. And we subscribed a very high contract, high risk contract. Então a gente escreve um contrato de muito alto risco. Because we strive for pure love of Godhead. Porque a gente está buscando amor puro por Deus. That's the ultimate goal of life. Esse é a meta última da vida. We may have so many goals in between. A gente pode ter muitos objetivos no meio disso. But if we keep our focus on that ultimate goal, mas se a gente manter o nosso foco nessa meta última, then every moment of our existence então a cada momento da nossa existência is a moment of clarity and introspection, é um momento de clareza e introspecção, which puts us into the proper position, que nos coloca na posição apropriada, to feel really insignificant, para nos sentirmos realmente insignificantes and to know that it's actually mercy which carries us over that ocean. e sabermos que é a misericórdia, na verdade, que nos carrega por esse oceano. Now, there's one more beautiful pastime in that first part of the third canto. Então, existe mais um belo passatempo no terceiro canto. Yeah, almost finished. Okay. So, which is the appearance of Lord Varahadev. Que é o aparecimento do Sr. Varaha. Shivaradev ki. Varahadev aqui. How beautiful it is that the Lord can appear as a boar. Como é isso? Como é belo que o Senhor nasceu como um javali? Usually we think of a boar as something dirty, a dirty animal. Então a gente pensa às vezes que um javali é um animal sujo. But even when the Lord appears in this form, mas mesmo que o Senhor apareça nessa forma, he still is the supreme person, fully transcendental. Ele ainda é a pessoa suprema, plenamente transcendental.
Because the Lord always reciprocates with the desire of the devotee. Porque o Senhor sempre reciproca com o desejo do seu devoto. And in this pastime, the Lord took that form E nesse passatempo, o Senhor tomou essa forma to perform a task or activity para executar uma atividade, uma tarefa, which was suitable for that form. que é compatível com essa forma. Namely, to go into the dirt of the material universe, Que era entrar na sujeira, né, do universo material, to lift up the earth, para elevar a terra and to place it again at its proper position. e colocá-la novamente em sua posição apropriada. Now, Lord Varahadev, he appeared actually 2 times in different ages. Então, o Sr. Varahadev apareceu 2 vezes nas diferentes eras. The first one is called Svetavaraha, A primeira foi chamada Svetavaraha, and he appeared from the nostril of Lord Brahma. e ele apareceu da narina do Sr. Brahma, Very tiny and pequeno. bem pequenininho. But suddenly his form expanded, Mas, de repente, a sua forma se expandiu, and he became huge e ele se tornou imenso, because he had a huge task porque ele tinha uma tarefa imensa, to lift the earth again. elevar a terra novamente. The second one is an interesting pastime too. E a segunda é um passatempo interessante também, He's called Nilavaraha, que é chamado Nilavaraha. and he appeared to kill the demon Hiranyaksha. Ele apareceu para matar o demônio Hiranyaksha. Now, how could that demon actually take birth? Então, como pode esse demônio ter nascido? And the Srimad Bhāgavatam is pastime into pastimes. Então, o Srimad Bhāgavatam são passatempos dentro de passatempos. If you would like paint the tree of all these pastimes, how they're interrelated, Se você quiser pintar uma árvore desses passatempos como eles são interrelacionados, it would be a huge tree. seria uma árvore imensa. Would you like to speak something about the pastime? Okay. So in the third canto, we have 2 examples Então, no terceiro canto, nós temos 2 exemplos. how to actually conceive progeny. Como conceber também a progenie. One way is the wrong way. Uma maneira não adequada, The other way would be the proper way. e a outra maneira seria a maneira apropriada. Now, Kashyapa and Diti, they give us the example of how not to do it. Então, Kashyapa e Diti nos deram o exemplo de como não fazer isso, Because Diti, she approached her husband Kashyapa porque Diti abordou seu esposo Kashyapa at a time which was very inauspicious no momento que era bem inauspicioso to conceive a child. para conceber um filho. Kashyapa, he was a saint. Kashyapa era um santo. He tried to give some good reasoning. Ele tentou trazer boa razão para ela. But Diti, she was very overcome with lust. Mas ela estava muito tomada por luxúria. Therefore, she didn't hear properly. Então, ela não ouviu apropriadamente. Now, the result of that intercourse was Então, o resultado desse intercurso foi that 2 demons were born. que 2 demônios nasceram. And they're famous all over the 3 worlds. E eles são famosos em todos os 3 mundos. Hiranyaksha Hiranyaksha and Hiranyakashipu. e Hiranyakashipu. Now, after Kashyapa instructed her that this was completely inappropriate, Então, depois de Kashyapa ter instruído ela, isso foi completamente inapropriado. Diti, she became repentant. Ela se arrependeu. And Kashyapa felt, now I have to give some mercy. E Kashyapa disse, agora eu tenho que dar uma misericórdia. And he gave a blessing. E ele deu uma bênção. Namely, the blessing was E a bênção foi that these 2 demoniac sons, de que esses 2 filhos demônios they're going to be killed by the Lord. seriam mortos pelo Senhor. And the grandson, E o neto, the son of Hiranyakashipu, o filho de Hiranyakashipu, will be a great devotee. seria um grande devoto. So who's that devotee? Quem é esse devoto? Prahlad Maharaj. Prahlada Maharaj. So this incident gave birth to Hiranyaksha, Então, esse incidente deu nascimento a Hiranyaksha, who was killed in a ferocious battle with Varahadev. que foi morto numa batalha furiosa com Varahadeva. We could make a movie out of that, A gente podia fazer um filme disso. O Omar fez até um desenho. but actually we have a small movie who summarizes the whole 3 parts of this first. Mas a gente tem um pequeno filme que resume essas primeiras 3 partes. That's correct, we have this. Então, enquanto a Ananta coloca, queria só comentar que quando a gente vê tudo isso, né, tanto a criação do Senhor Brahma, quando o Varaha, que nasceu bem pequenininho, de repente ele se tornou imenso, porque ele tinha uma tarefa imensa também, né?
A gente se sente, né, bem pequenininho, né, como a Anne falou, mas quando a gente fala qual que deve ser a nossa atitude de se paralisar, né, e nesse retiro, uma coisa que foi muito, muito falada, comentada, é qual a diferença entre a humildade e a baixa estima. Porque quando você é humilde, você pensa em quê? Você pensa em servir, né, como o Senhor Brahma fez. Quando você tem uma baixa estima, você fica pensando só sobre você mesmo, você não pensa sobre o que você vai fazer. E lembrei de uma vez, uma amiga contou que Devamrita Swami, que é a mestre espiritual dela, ele falou que na humildade você age, você quer servir. Com a baixa estima você não faz nada, você paralisa. Então a gente deve sempre estar se perguntando, ok, eu me deparei com isso é muito grandioso. Eu paralisei? Então, peraí, deixa eu dar uma trabalhada aqui no meu ego, porque, na verdade, me deparar com algo grandioso e perceber quão pequeno eu sou, isso deve me motivar à ação. E quando uma coisa que a Bodhidharma falou também, é você se perceber insignificante, você pode, mesmo você se percebendo insignificante, você pode fazer serviços significativos, porque foi o exemplo que Srila Prabhupada nos deu. Ele pegou discípulos dele que tinham pouco tempo na consciência de Krishna, e ele falou, vai abrir um templo ali, vai abrir um templo lá. E em pouco tempo a gente tinha mais de 100 templos abertos. Por quê? Porque a gente tem que entender que não somos nós que estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo a nossa parte. Mas quem realmente vai poder colocar essa energia espiritual para que as coisas aconteçam, coisas grandiosas aconteçam, é Krishna, né? Então a gente deve confiar. E quando a gente tem essa confiança, a gente, em vez de paralisar, a gente vai para a batalha. E agora E também nesse retiro, uma coisa que eu gostei muito foi que a cada sessão que a gente ia estudando o Bhāgavatam, tinha um videozinho no final para fazer o resumo. Aí eu copiei a ideia de Bodhidharma Prabhu e trouxe um videozinho de 3 minutinhos. Só para a gente encerrar e... Tem som? O terceiro canto começa com as descrições do desapego e maturidade de Vidura no capítulo 1. A sua imensa avidez por ouvir Krishna Katha é vista ao longo do terceiro canto. As profundas emoções espirituais de Uddhava por seu amado Senhor Krishna e sua maravilhosa lembrança dos passatempos e qualidades de Krishna, dos capítulos 2 ao 4, nos dão um vislumbre não apenas de sua devoção, mas também da doçura no 10º canto que virá a seguir. O exemplo da humildade de Vidura é evidente em sua inclinação a aceitar Uddhava, embora mais jovem, como seu mestre espiritual. E a sensibilidade e etiqueta de Uddhava são louváveis em não aceitar o respeitável ancião Vidura como seu discípulo, mas direcioná-lo à trilha. No capítulo 5, as humildes perguntas de Vidura a Maitreya começam com tópicos relevantes para o homem comum, e não apenas para o plano esotérico. Maitreya descreve a criação magnífica do universo, originado do Mahavishnu, de sua expansão em Garbhodakashaya Vishnu e manifestação da Viratrupa. E, no final, ele humildemente declara sua incapacidade de descrever as ilimitadas glórias do Senhor, nos capítulos 5 e 6. As profundas perguntas de Vidura, no capítulo 7, sobre vários tópicos, lembram as questões Parikshit, no 8º capítulo do terceiro canto. Maitreya descreve os fascinantes eventos da vida de Brahma, o seu nascimento, a sua busca pela verdade absoluta, sua meditação e o belo darshan de Garbhodakashaya Vishnu. No capítulo 9, a resposta do Senhor às orações de Brahma revelam a glória da combinação da atitude de serviço do devoto com o empoderamento do Senhor. 11, a introdução da auto-satisfação de Brahma, Visharda, no capítulo 12 e 20. Junto com as descrições dos emocionantes passatempos do Sr. Varaha, nos capítulos 13, 17 a 19, estão apresentados o pano de fundo de Diti serem amaldiçoados pelos Kumara. Escrevem os perigos da inveja, os índices de toda a luxúria material e inveja. Em contraste, a vida familiar de Kashyapa Diti, que levou a um progênio demoníaco, este canto também descreve
A vida ideal familiar de Kardama e Devahuti, dos capítulos 21 a 24, que levam ao aparecimento do Senhor Kapila-deva. Tempo ideal de Swayambhuva como pai e Kshatriya, Kardama como Brahmana e Devahuti como filha, esposa e mãe também são descritos nos capítulos 21 a 24. Canto Srimad Bhāgavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.